Em Discípulos da Bíblia, veremos a história dos 5 homens que enfureceram a Deus por causa da sua desobediência. Hoje, veremos histórias profundas, marcada pelas consequências que a desobediência traz. Mais do que suas falhas, o que podemos aprender com eles, o que suas histórias nos ensinam sobre as escolhas que fazemos todos os dias e sobre as consequências da desobediência. O que acontece quando homens, escolhidos por Deus, desobedecem ao seu chamado? Quando as promessas e bênçãos são trocadas pela rebelde decisão de ignorar sua voz? Vamos juntos, então, adentrar nesta jornada e entender o preço da rebeldia e o poder do arrependimento. Mas antes de iniciar a história, se você deseja aprender mais sobre lições de fé, obediência e os caminhos de Deus, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Aqui buscamos compartilhar com você histórias que transformam, que nos ensinam a viver de acordo com a vontade de Deus. Em quinto lugar, Adão, o primeiro homem, recebeu o presente da vida eterna criado à imagem de Deus. Deus lhe deu um jardim perfeito, sem dor, sem tristeza. Mas havia uma única ordem: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a tentação se aproximou, não de forma óbvia, mas suave. Eva, seduzida pela serpente, tomou do fruto e deu a Adão. Uma escolha, uma simples escolha que mudaria tudo. Adão desobedeceu a ordem clara de Deus e com isso trouxe a morte ao mundo. O que parecia ser liberdade se tornou uma prisão. O que começou como um jardim de vida se tornou um campo de dor e sofrimento. A desobediência de Adão não só afetou sua vida, mas de toda a humanidade. Quantas vezes, em nossa própria vida, temos uma ordem clara de Deus e escolhemos seguir a nossa própria vontade? Qual será o preço de nossa desobediência? Em quarto lugar, Caim, o que matou o irmão. Caim, filho de Adão, viu a aprovação de Deus sobre seu irmão Abel. Mas em vez de se alegrar com o favor de Deus sobre Abel, Caim se consumiu pela inveja. Deus, em sua misericórdia, tentou adverti-lo, mas Caim não ouviu. Em vez disso, a raiva tomou conta dele. O que começou como uma falha em dar o melhor de si a Deus se transformou em um ato de violência, um fratricídio. A inveja se tornou sua maior inimiga e ele desobedeceu ao chamado de Deus para controlar suas emoções. A morte de Abel não foi apenas física, mas uma morte de alma, pois Caim escolheu rejeitar a palavra de Deus. Quantas vezes nossos corações são dominados pela inveja e não percebemos que desobedecer a Deus, ao não nos alegrarmos pelo sucesso do outro, é o primeiro passo para a destruição? O que acontece quando nossa ira toma conta de nós? Em terceiro lugar, Saul, o rei que perdeu o trono. Saul foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel, mas com o tempo ele se afastou de sua direção. Em um momento crucial, ele foi desobediente a Deus, poupa o que Deus ordenou destruir e se justifica com palavras vazias. Deus ordena claramente a Saul, por meio do profeta Samuel, que ele destrua completamente os amalequitas, incluindo seus reis, homens, mulheres, crianças, animais e todos os seus bens. A ordem divina é clara e direta: destrua tudo, não deixe nada viver, pois o pecado dos amalequitas chegou à sua plenitude. Saul lidera suas tropas na batalha contra os amalequitas, e embora tenha vitória, ele não cumpre totalmente o que Deus ordenou. Ao invés de destruir tudo, ele poupa o rei Agag, o líder dos amalequitas, e decide preservar os melhores animais, ovelhas e bois, com a intenção de usá-los para sacrifícios a Deus, pensando que assim estaria agradando a Deus. Saul, justificando-se: eu poupei o melhor do rebanho para oferecê-lo em sacrifício a Deus, como um presente para ele. Não foi desobediência, foi para honrá-lo.
Deus fica irado com a decisão de Saul e envia Samuel para confrontá-lo. Samuel revela que por causa de sua desobediência, o reino de Saul será tirado de suas mãos e ele perderá o favor divino. Samuel expressa que obedecer é melhor do que sacrificar, deixando claro que Saul não havia cumprido a vontade de Deus, mesmo que suas intenções parecessem boas. A desobediência de Saul foi o reflexo de um coração que não confiava plenamente em Deus. O reino de Saul foi tomado de sua mão e ele perdeu o favor de Deus. A desobediência a Deus nunca é sem custo. Saul pensava que seu reinado estava seguro, mas ele esqueceu que a única coisa que mantém um homem no trono é a obediência a Deus. Em segundo lugar, Jonas, o profeta que fugiu de Deus. Deus chama Jonas para uma missão importante: pregar contra a cidade de Nínive, a capital do Império Assírio, que estava imersa no pecado. Deus, em sua misericórdia, deseja dar uma chance aos habitantes de Nínive para se arrependerem e evitarem a destruição. Deus, falando a Jonas: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas, no entanto, se recusa a seguir a ordem de Deus. Em vez de obedecer, Jonas sente medo, raiva ou desprezo pelos ninivitas, que eram inimigos de Israel. Ele acredita que, se pregar em Nínive, Deus pode perdoá-los, o que ele não quer que aconteça. Por isso, Jonas decide fugir para Tarsis, uma cidade distante, e embarca em um navio, tentando escapar da missão divina. Jonas, pensando consigo mesmo: eu não vou a Nínive, não vou pregar para aqueles inimigos, eles merecem o castigo de Deus. Jonas vai para o porto de Jope e pega um navio rumo a Tarsis, uma direção oposta à de Nínive. Enquanto o navio de Jonas segue viagem, Deus envia uma grande tempestade para afligir o mar. O navio é quase destruído pelas ondas, e os marinheiros aterrorizados começam a orar a seus próprios deuses e a lançar cargas do navio ao mar para aliviar o peso. Jonas, no entanto, está abaixo do convés, dormindo. Quando o capitão do navio o encontra, ele é surpreendido pela indiferença de Jonas diante do caos ao seu redor. Capitão, chamando Jonas: levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros começam a lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa tempestade. A sorte cai sobre Jonas e ele revela a verdade. Ele está fugindo da ordem de Deus, Jonas, confessando: eu sou o culpado, estou fugindo de Deus. Se me jogarem ao mar, a tempestade vai cessar. Os marinheiros relutantes lançam Jonas ao mar e imediatamente a tempestade se acalma, mostrando que Deus estava no controle da situação o tempo todo. Deus, em sua misericórdia, envia um grande peixe ou baleia, para engolir Jonas, preservando sua vida. No interior do peixe, Jonas passa 3 dias e 3 noites em oração e arrependimento. Jonas, em oração dentro do peixe: das profundezas clamei a ti, Senhor, e ouviste a minha voz. Eu sei que a salvação vem de ti. Após 3 dias e 3 noites, Deus ordena ao peixe que vomite Jonas na terra, e ele, agora quebrantado, decide obedecer. Ele vai finalmente à cidade de Nínive, cumprindo a missão. Jonas aprende que a desobediência a Deus, por mais que pareça ser uma escolha pessoal, nunca é sem consequências, mas a graça de Deus também é oferecida a todos, até mesmo aos que são considerados inimigos, se houver arrependimento. Em primeiríssimo lugar, Davi, o rei que quebrou o seu coração. Davi, rei de Israel, cometeu um grande pecado ao se envolver com Batseba, esposa de Urias, um de seus valentes soldados. Durante uma guerra, Davi
que deveria estar no campo de batalha com seu exército, ficou em seu palácio e, ao ver Batseba tomando banho, se deixou levar pela tentação e a tomou para si, cometendo adultério. Quando Batseba engravidou, Davi tentou encobrir o pecado, chamando Urias de volta da guerra, esperando que ele se deitasse com sua esposa, mas Urias, sendo um homem fiel, se recusou. Como último recurso, Davi enviou Urias de volta ao campo de batalha e ordenou que fosse colocado na linha de frente para que fosse morto. Assim, ele pudesse se casar com Batseba e ocultar a gravidez. Após a morte de Urias, Davi casou-se com Batseba, mas seu pecado não passou despercebido por Deus. O profeta Natã confrontou Davi, revelando que ele havia cometido um pecado grave e que Deus o havia julgado. Embora Davi tenha se arrependido sinceramente e reconhecido sua culpa, Deus revelou que a consequência do pecado de Davi seria a perda de seu filho com Batseba e a constante violência em sua casa, o que se concretizou com a morte da criança e a revolta de seu filho Absalão, que mais tarde tentou usurpar o trono de Davi. Davi, apesar de ser perdoado por Deus, enfrentou as consequências de seus pecados que afetaram profundamente sua família e seu reinado. No entanto, ele se arrependeu genuinamente, expressando seu lamento no Salmo 51. E mesmo com as tragédias em sua vida, continuou a ser um homem segundo o coração de Deus. Davi, ao enfrentar seu pecado, viu o preço de sua desobediência. Mas o arrependimento sincero foi o que restaurou seu relacionamento com Deus. Esses homens desobedeceram e enfureceram a Deus. O preço da desobediência foi alto, mas para os que arrependeram de coração, a graça de Deus foi concedida. A desobediência pode nos levar a quedas profundas, mas a misericórdia de Deus nunca nos abandona. Mesmo os maiores erros, quando reconhecidos e arrependidos, podem ser restaurados. Se você foi tocado por essas histórias e quer assistir mais vídeos assim, comente. Quero parte 2. Se inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo com amigos e busque viver a vontade de Deus em sua vida. Lembre-se, nunca é tarde para voltar para Deus.